Ei, gente, boa tarde pra você. Globo Esporte está no ar nessa quarta-feira, 1h, só vem. Vamos começar com o Galo, tá classificado na Libertadores, invicto no Brasileirão e hoje é Copa do Brasil. Venceu o jogo de ida por 2-0 sobre o Sport aqui em BH e hoje é a volta no Recife, 8 da noite, com transmissão do Sport TV. E vai ter um duelo especial de chefes gringos na beira do gramado. O juiz apita. Os jogadores saem. Os técnicos se cumprimentam educadamente. Esse é o protocolo de um final de jogo. Mas quando são dois velhos conhecidos trabalhando, o papo pode se estender até a porta do vestiário. Gabriel Milito e Mariano Sosso conversaram um tempão na arena, depois da vitória do Galo por 2-0 na partida de ida. Mas o que será que eles tanto falavam, hein? Conosco a Gabi de muito tempo atrás. Lo conozco desde há muitos anos. Argentinos, contemporâneos, os dois têm 43 anos. E apaixonados pela intensidade do jogo. Muito. Eu acho que isso é do DNA da Argentina. É o primeiro treinador que eu tenho que cobra assim muita intensidade. É uma pessoa que eu divido uma matriz de jogo com o Gabriel. É um cara que melhora o futebol. Antes do primeiro encontro, Mariano Sosso vivia seu melhor momento no esporte. Estava invicto a 13 partidas. Agora, são 3 derrotas nos últimos 5 jogos. Milito perdeu pela primeira vez com o Galo na última semana, contra o Peñarol. Mas segue com moral, dentro e fora do time. Minha tarefa é colocar em campo jogadores que eu acho de que pode competir com a minha interpretação com a melhor equipe de Série A hoje em funcionamento. Ao final do jogo de hoje, Milito e Sosso vão poder colocar o papo em dia de novo. A questão é, um vai estar consolando, o outro elogiando. Mas apesar da vantagem do Galo, os dois lados consideram a decisão como aberta. A série não está terminada. A série não está terminada, temos que jogar ainda no campo deles. Temos vantagem, mas precisamos ir com muito cuidado. Com muito cuidado. Eles têm a vantagem do primeiro jogo, mas o jogo ele é definido dentro de campo, é decidido dentro de campo. O Atlético pode até perder por um gol de diferença, que avança de fase e embolsa mais de 3 milhões de reais. Milito não terá Hulk, mas o principal desafio pode ser surpreender quem o conhece tão bem. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil, a eliminatória não está acabada. Não está acabada. E já tem o campinho do Milito para hoje à noite, sem o Hulk, como é que ele vai fazer? Tem também tudo sobre a saída do Gemerson, venda pro... Eba, Globo Esporte tá de volta com notícia importante, QR Code na tela com a reportagem completa. O Grêmio anunciou a contratação do zagueiro Gemerson de 31 anos, transferência em definitivo pro tricolor gaúcho, contrato até o fim de 2026. Pro jogo de hoje à noite, o Milito não vai ter o Gemerson, que não viajou por conta da negociação, e também não tem o Hulk, que não foi pro Recife por conta de problemas pessoais. Então o Vargas entra no lugar do Hulk, o Bruno Fux no lugar do Gemerson e o Igor Rabelo entra no lugar do Otávio, que também está lesionado para essa partida. Vamos a Recife. Cláudio Rezende tá na área com notícias do Atlético, que tá focado dentro do campo, na Copa do Brasil, e também com notícia importante fora do campo. Cláudio Rezende, um abraço, bom dia, Cláudio. Um abraço a você, Cirilo. Um abraço aos nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes esta quarta-feira. Estamos aqui na Praia de Boa Viagem, 30 graus a temperatura, deu praia, sol brilhando forte aqui na capital dos pernambucanos. E eu tô fazendo um pouquinho de inveja em vocês aí, né, Cirilo? Quem tá no YouTube da Itatiaia tá vendo aqui já a belíssima Praia de Boa Viagem, o mar. Mineiro gosta, né, de acompanhar o mar de perto. E a gente está aqui, né, trazendo as informações do Galão da Massa. Vamos antes da partida de hoje trazer a notícia de agora. Atlético e Grêmio já se manifestaram oficialmente em suas redes sociais, nos seus sites, quanto à transferência do Gemerson. Agora é oficial,
Gemerson assina contrato com o Grêmio. Gemerson está mesmo deixando o Atlético. O Grêmio anunciou o jogador com contrato até o fim de 2026. Ele recebeu essa proposta do Grêmio há algum tempo e o Atlético não conseguiria chegar. A proposta salarial era muito boa, esse tempo de contrato também, até o final de 2026. Por isso, a opção do Gemerson, que vai trilhar novos caminhos. Vai jogar em outro clube grande do futebol brasileiro, vai para o Grêmio do Renato Gaúcho. Então agora oficial, por isso não veio também aqui para Recife, zagueiro Gemerson, de malas prontas, vai fazer exames já nos próximos dias no Grêmio para ser reforço do tricolor gaúcho. O Atlético também, seu site, né, traz essa informação oficial agora. Gemerson é do Grêmio. Sem o Gemerson, o que faz hoje, hein? O Gabriel Milito. O que vai fazer o Gabriel Milito sem o Gemerson, que vinha sendo titular da defesa? O Batalha, até pela ausência do Otávio, se a gente for pensar numa questão mais lógica, seria o primeiro volante. E aí o Batalha, sendo o primeiro volante, Alan Franco, Scarpa e Zarate, o meio campo do Galo estaria pronto. Mas lá na defesa, eu sinceramente deixo dúvida. Qual seria o companheiro do Bruno Fux? Tá aí o sinal eletrônico marcando 11h45 na Itatiaia. Bruno Fux com quem? Com Lemos? Lemos vinha enfrentando problemas na região lombar, ficou fora de alguns jogos. Até do banco de reservas contra o Peñarol ele ficou fora. Ele viajou para o Uruguai, mas não ficou no banco. Pode ser o Igor Rabelo, pode ser até o garoto Rômulo. Vamos ver o que faz aqui o técnico Gabriel Milito para formar esse sistema de defesa do Atlético, que se passar hoje sem levar gol, se o Atlético não sofrer gol hoje está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Eu deixo essa pergunta aí para vocês. Agora, no ataque sem o Hulk, e aí é um peso importante, né? Quando você chega para um jogo sem o Hulk, todo mundo aqui no Recife perguntando, mas o Hulk não veio? O que aconteceu com o Hulk? Assuntos pessoais que tiraram o Hulk dessa partida, o Atlético não entrou em mais detalhes. Mas nada que preocupa para a sequência. O Hulk treinou ontem, teve esse problema de última hora, ele estava nos planos para o jogo, mas ontem, antes da viagem, essa definição junto à diretoria, à comissão técnica, que ele não viria para essa partida. No lugar do Hulk é o Vargas. Eu destacava em manchete, chileno Vargas, com mais uma oportunidade lá ao lado do Paulinho no ataque. Mas eu deixo pra vocês aí, sem o Gemerson, que pode fazer o técnico Gabriel Milito pra hoje, hein, Cirilo? Pô, Cláudio, daqui a pouquinho no Rádio Esportes Debate vamos deixar o assunto mais coletivo, né? Falando sobre encaixe de jogo, característica da partida, comparativo com o jogo de ida. Daqui a pouquinho no debate a gente fala sobre isso. Vamos individualizar as questões. Estou com o Emerson Romano e com o Edu Panzi. Um abraço, bom dia, Edu. Tudo bem, Cirilo? Um abraço pra vocês. Tudo bem, vamos com essa do sistema defensivo primeiro, já que do ataque não tem dúvida. O Gemerson tá fora. Primeiro, como você observa essa oficialização da transferência, se é ruim pro Atlético, se não é, se é positivo pros dois, enfim. E quem deve ser o cara para formar esse sistema defensivo? Qual seria a sua escalação pensando defensivamente esse Atlético, Edu? Vamos lá, por partes, né, João Vitor Cirilo? Sim. Eu acho que a saída do Gemerson neste momento, para mim, a minha opinião, Edu Panzi, é ruim pro Atlético em todos os sentidos, porque eu acho o Gemerson um bom zagueiro, com uma característica específica em meio aos outros zagueiros do Atlético, é o zagueiro mais rápido do Atlético, é o zagueiro mais agressivo do Atlético. Pelo momento, a janela está fechada, o Atlético não poder repor nos próximos 40, 45 dias, é ruim, porque é uma peça a menos de uma equipe que já perdeu um volante titular, está perdendo agora um dos zagueiros muito utilizados e dali a pouco perde o ala esquerdo e perde o outro volante por conta de Copa América, além de um atacante importante que se tornou o Vargas nessa temporada. Então serão 40 dias de muita dificuldade e de falta de peças para o Milito trabalhar. Olhando o outro lado, a opinião pública da maioria da torcida, o lado do Gemerson, do Grêmio e do próprio Atlético, de um jogador com a idade mais avançada e o clube receber por isso, é bom, fica bom para todas as partes. Para o Gemerson é um grande alívio, é um recomeço, é conseguir trabalhar em paz. Para o torcedor do Atlético que não gosta do Gemerson, e aí eu não vou generalizar, mas é bom porque
é uma preocupação a menos dos jogos, torcedor. Pro Gemerson é ótimo. Ele não podia errar, ele não podia acertar, ele não podia ser escalado, ele não podia ser anunciado no telão. Ele não podia nem sorrir nas entrevistas, porque muita gente criticava que o Gemerson só ria. Então, o cara vai ter paz para trabalhar. Pro Grêmio é bom, porque para mim tá levando um bom zagueiro, o Renato Gaúcho gosta, o próprio Cuca queria levar pro Atlético Paranaense. É um zagueiro que todos os treinadores que passaram pelo Atlético recentemente, ele era titular. É um zagueiro que o Renato Gaúcho queria, é um zagueiro que o Cuca queria, mas para muita gente ele é um zagueiro ruim, o que eu discordo, mas respeito. Acho que vai fazer falta sim ao Atlético, mas principalmente nesse período, sem poder fazer a reposição do posicionamento ali do Gemerson na zaga. E depois a gente fala do lado coletivo, das escolhas do Milito. Eu, sinceramente, Cirilo, dá um spoiler, acho que o Batalha continua na zaga. Boa. Emerson Romano, um abraço. Bom dia, Romano. Bom dia, Cirilo. Bom dia ao Edu e a quem nos acompanha. Você considera uma saída positiva, negativa, no caso do Gemerson, e quem tem que jogar na zaga do Atlético, já que o Gemerson não está à disposição, hein, Romano? Eu acho que ficou bom para todo mundo. Ficou bom pro Atlético, um jogador já de idade avançada, o Atlético ganhou um dinheiro. Bom pro Renato Gaúcho, que vai ter um zagueiro, né? Mais um zagueiro, ele tá com dificuldade, perdeu o Jeromel, por exemplo. E bom pro Gemerson, porque se o Gemerson respirasse, só respirar, já era alvo de crítica. O Gemerson foi vaiado estando no banco de reserva, gente. Quando anunciaram a escalação do Atlético, ele estava no banco de reserva, ele foi vaiado pela torcida. Quer dizer, ele já não tinha mais clima, essa é a verdade, porque ele poderia fazer um baita de um jogo, ser o melhor em campo e mesmo assim, não fez mais que obrigação. Mas se erra, pelo amor de Deus, caiu o mundo em cima dele. O mundo desabava na cabeça do Gemerson. Eu acho que ficou bom para todo mundo. Agora, o Atlético já tinha deficiências, na minha opinião, no sistema defensivo. O Edu levantou uma questão interessante, que é o Atlético só vai poder inscrever jogador em julho, né? Então vai ficar um mês aí, e um mês de amistoso de seleção brasileira, jogos em cima de jogos, com essa paralisação, sem poder contar com um jogador. Aliás, agora são 2 a menos, né? Porque sem o Arana, que vai estar na seleção, e também sem o Gemerson. Isso estou falando de jogador brasileiro, né? Fora o Alan Franco convocado, enfim. Então, é uma situação que o Atlético vai ter que administrar. Acho que o Atlético errou na montagem do elenco. Hoje a gente está vendo isso, de não ter um reserva pro Arana, ter confiado no Rubens, e lateral é aquela, aprendi há muito tempo essa máxima: quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum. Pode ser convocado, pode sofrer lesão, pode sofrer suspensão, e o Atlético vai ter que penar com isso aí. Agora, na formação da zaga, eu acho que ele não vai tirar o melhor zagueiro com saída de bola dele, não, que é o Batalha. Hoje um amigo atleticano me fez a seguinte pergunta: com a saída do Gemerson, Panzi, quem vai ser o próximo jogador do elenco para a torcida pegar no pé? Eu respondi para ele, primeiro que não é a torcida inteira, é parte da torcida. Sim. Mas o nome tá muito fácil, né? É o mesmo que a torcida pega no pé desde 2020, quando ele chegou, que é o goleiro, Everson. Que é o goleiro da maior temporada do Atlético em termos de conquistas. É o goleiro que fez parte das 2 defesas menos vazadas do campeonato nas 3 últimas temporadas do Campeonato Brasileiro. E ele vem sendo criticado. O Everson é parecido com o Gemerson, ele é criticado por qualquer coisa. Todo gol que o Everson sofre, alguma falha alguém acha. Mas aqui, gols, apesar de ser decisivo. Outra coisa, o Gemerson era o zagueiro da defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro do ano passado, assim como o Nathan Silva era a vidraça na época que ele vestia a camisa 2021. Do Atlético, e fez parte da defesa menos vazada e foi campeão brasileiro em 2021. E agora, quando surgiu o nome do Alonso, muita gente não quer por causa do 2022. Então é incrível capacidade de parte, eu acho que é a menor parte da torcida do Atlético, de autossabotagem. Vocês não acham que essa do Gêmeos já tinha passado, não? Porque acho que quando coletivamente melhorou... Não tinha. Mas não era nem comparado com o que tinha no passado, gente. Não, também, sim. Nem comparado. Então, não tinha passado, tinha diminuído. Bastante, eu acho, assim. O Gemerson, ele foi vaiado com bola rolando, quando dominava a bola, quando dava passe, até quando tava no banco, como disse o Romano. Mas acho que nos jogos recentes o nível de apoio era bem superior, né? Já tinha dado uma diminuída, cara. Não? É, pero no mucho. Eu acho que já, assim...
eu acho que já tinha dado uma diminuída. Não, diminuiu, isso é fato. Por isso conta do crescimento coletivo também, né? Diminuiu. Eu acho que tem esse cenário. Ô Cláudio, o Rômulo é um dos caras que tá no elenco aí, um dos zagueiros formados aí pelo Atlético e chegou a jogar um segundo tempo inteiro lá contra o Fluminense. Esse cara pode pintar no time também? Não descartaria, porque o Gabriel Milito ele já mostrou que se for a característica que ele precisa, ele coloca pra jogar. Então, por exemplo, se hoje ele analisar, eu preciso de um zagueiro mais rápido pelo lado esquerdo, característica parecida com o Gemerson, ele coloca o Rômulo. Então, por isso que eu não descartaria nenhuma possibilidade. Se ele for com o Batalha, como os nossos comentaristas estão apostando, aí o Batalha de zagueiro junto com o Bruno Fux, aí o Saravia faz ali aquela função para saída de 3, né? Como vem fazendo. Possivelmente o Alan Franco será o primeiro volante com o Zarate e o Igor Gomes. O Igor Gomes poderia jogar de novo. Aí ficaria muito parecido com o que o Atlético jogou, uma boa parte do jogo lá, com a saída do Otávio lá contra o Peñarol do Uruguai. Só uma informação aqui que a gente checou, o Atlético acordou com o Grêmio que o Gemerson vai se apresentar no dia 10 de junho. Então 10 de junho vai ser o dia que o Gemerson vai se apresentar ao Grêmio. Mas como já está anunciado oficialmente, ela até vai ter partidas até lá, né? Vai jogar, por exemplo, Libertadores, semana que vem contra o Caracas. Tem jogo aí contra o Bahia também, que já foi remarcado pelo Campeonato Brasileiro entre esse período. Mas aí, jogador negociado, creio que não entrará em campo mais com a camisa do Atlético, até tendo condições, né? Porque ele não pode estrear pelo Grêmio, tem que respeitar a janela de transferências, assim como o Galo está esperando o Bernard pro dia 10 de julho. O Grêmio vai ter que esperar também o Gemerson para estrear só com o início da nova janela de transferências. Mas não dá para arriscar, não. O Milito é o seguinte, viu, ô Cirilo? Se precisar, se ele achar que o Rômulo tem que começar jogando, ele põe para jogar. Ele não tem dessa com ele, não. Vamos ver, né, qual vai ser essa formação do Atlético. Quero saber também a formação do Sport. Notícias do adversário do dia. Será que vai preservar jogador? Esclareça. Alô, Álvaro Damião. Alô, Cirilo, um abraço pra você, um abraço pros ouvintes do Rádio Esportes. Pois é, o Sport até aqui já garantiu R$4.980.000 em premiação pela participação nas 2 fases anteriores da Copa do Brasil. Se quiser mais dinheiro, tem que vencer o Atlético por 2 ou mais gols de diferença. E aí o grande problema, o técnico Mariano Sosso sabe do compromisso que tem no domingo contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste e por isso pode ser que poupe alguns jogadores logo mais. Já acreditando na eliminação do Sport diante do Atlético, não colocaria o time principal. O provável time do Sport, do técnico Mariano Sosso, acreditando que ele vai colocar sim um time alternativo logo mais, seria este: Kaique França, Pedro Lima, Alisson Cassiano, Luciano Castan e Riquelme, Felipe, Fabrício Domingues e Lucas Lima, Christian Barleta, Romarinho e Gustavo Coutinho. Boa, Álvaro, Atlético e Esporte. Esporte e Atlético, logo mais às 7h05, coladinho na turma do bate-bola. Estarei nessa com Caixa, com Ale Oliveira, com Márcio Rezende, Cláudio Rezende, Álvaro Damião e com o Thiago Reis também no Seu Nome e Seu Bairro. Você, torcedor do Atlético, já fique sabendo que você participa no pré e no pós-jogo em áudio pelo WhatsApp 996519657.